Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus. Cenáculo pode se assentar. Deus abençoe a todos. Amém. O Senhor determinando o contexto da salvação, baseado na visão de que Ele é o Cristo, Senhor e Juiz do tempo, tá? Alfa e ômega, o início, o meio e o fim. O que Jesus na verdade queria dizer com isso para João e para nós posteriormente, é que Ele é todo o contexto da história da salvação de Deus, do que a Bíblia narra, fala e ensina. Isso para deixar claro para quem a lê, que não há dois deuses nesta Bíblia. Não há, porque existem dois testamentos, que existem dois tipos de Deus na Bíblia Sagrada. É um único Deus que dentro da história agiu com graça e misericórdia por meio dos profetas, anunciando o Salvador que traria, que escolheria, que seria seu filho, que encarnaria, morreria, ressurgiria, voltaria para arrebatar aqueles que foram salvos. Evangelho este que foi pregado tanto para vivos, como também para aqueles que são mortos, segundo a plenitude deste tempo. Então, Jesus é o Cristo, o Verbo encarnado, Senhor dos mortos e dos vivos, juiz de todo o tempo. Então, amados irmãos, o pastor, eu fui orientado pelo meu Senhor hoje aqui a tratar exatamente sobre esta visão de como nós temos que entender salvação e por onde deveríamos começar a entender, né? Se há um ponto de início, então aonde está esse ponto? Então você começa lá em Gênesis e você vai se deparar com um acontecimento ali muito importante na história humana, que antes que a terra fosse populacionada, aconteceu algo com aquilo que Deus criou, e este algo que entrou no homem comprometeu toda a humanidade, e ali a teologia bíblica ela vai exatamente por intermédio de uma visão linear, histórica, reta. A Bíblia vai tratando exatamente um Deus preocupado em salvar a humanidade, anunciar o Salvador, trazer o Salvador e fazer com que ele fosse preciso na obra redentora e resgatadora de tudo aquilo que aconteceu com os homens, tá? Mas infelizmente hoje são poucos que têm essa compreensão. É um privilégio, tá? Para poucos ter uma noção panorâmica disso, tá? Conhecer esse Deus no início, no meio e no fim. São poucos. Aqui no Cenáculo a gente trabalha essa teologia responsável de não tratar Deus por partes, mas tudo sobre Ele, entendeu? Sabe aquela vez que você estava lá no mundo e que você entrou na igreja, daí te ensinaram uma manha de ficar tirando textinho bíblico, aquelas gravatinhas coloridas, daquela caixinha mágica, com versículos especialistas em fazer você ser otimista? Lembra? Se orava, tirava um rosinha, orava, tirava um amarelinho, orava e tirava um azulzinho, entendeu? Daí você entrou no Cenáculo da Fé, nós arrebentamos a tua cabeça e te ensinamos a ler a Bíblia toda, e deixar de ser preguiçoso,
entendeu? E parar com essas manhas esotéricas, tá? Porque Deus não se tira por sorte. A palavra não vem por sorte, tá? A palavra, ela vem do ouvir, ok? Do que está revelado. Então é disso que nós estamos falando aqui hoje. Dificilmente você encontra uma igreja onde ela se preocupa em dizer às pessoas de maneira simples, contextual, quem é esse Deus e quem é o Salvador e o que é preciso para ser salvo. Então nós estamos vivendo, infelizmente, uma época onde não só a liderança como o povo estão um pouco preocupados com isso. A preocupação é geral, praticamente quase de todos, é como arrancar bênçãos disso. Então eles são especialistas. Então hoje o meu propósito é fazer a tua mente e o teu coração se cansar, fadigar, a nível de reflexão, do que o cristianismo sofreu por ataques de heresia, falsas interpretações, anuncios delirantes, entendeu? E que com o tempo se aglomerou tanta estupidez que o iluminismo e o pensamento intelectual atual usa isso para afrontar a sociedade a não ler a palavra de Deus. E é importante dizer aos amados irmãos que se a história registra esses delírios a você por parte de homens que se precipitaram em falar coisas ou anunciar coisas e fatos que Deus não revelou ou sequer autorizou eles a dizer, Jesus não é culpado de nada disso, porque nós somos baseados e fundamentados numa perfeição que não sai do homem, que Deus testemunhou para nós. Então nós não estamos alicerçados e sequer alimentados por ações humanas, mas pelo fato desta justiça, que Jesus se fez carne e salvação para nos dar a direção, a permissão, para que pudéssemos usufruir desse privilégio que nós estamos usufruindo aqui agora, inclusive de ter a interpretação, ter o entendimento de um Deus perfeito. Então, pastor, eu vou narrar para os irmãos uma coisa breve que aconteceu ali no intervalo do Antigo Testamento, entre o Novo Testamento, em 400 anos de silêncio, que se registra historicamente, 400 anos, mais ou menos, que não houve inspiração, sequer um profeta legítimo de Deus falando por ele, e nesse meio tempo, de 400 anos, até Jesus se encarnar, aconteceu muitas coisas, e eu vou falar de uma aqui, que é conhecida por literatura apocalíptica. Não fica assustado não, mas você vai entender. É um tipo de instinto do Apocalipse que nós conhecemos, que passou a ser uma religião e por isso se transformou numa literatura. É um movimento de pensamento judaico que também se proliferou e se introduziu no movimento cristão, tá? 200 anos antes de Cristo e depois mais 100 anos da morte e ressurreição do nosso Senhor. E esse movimento começou a crescer nesse intervalo, nesse vácuo do silêncio divino. Começou a crescer por uma indagação que se registra historicamente. Por que o justo sofre? E esse movimento alegava que Deus havia abandonado o justo. E pelo judaísmo estar sofrendo uma forte perseguição nesse período, inclusive de impedimento religioso e culto religioso, esse movimento passou exatamente a tomar partido de que o homem teria condições espirituais e intelectuais para falar em nome de Deus, e passar a explicar às pessoas o porquê que as coisas estavam acontecendo, principalmente com Israel e com os judeus. Por isso literatura apocalíptica, porque foi escritos e manuscritos que vieram exatamente de um pensamento, de um sentimento inquieto,
transtornado por procurar explicações do motivo, das razões dos tempos difíceis, por isso chama literatura do desgraçado, literatura do oprimido, e procurar exatamente alguém que pudesse dar uma resposta do porquê que as coisas estão acontecendo assim, e porque as pessoas boas estão morrendo, e porque os justos estão sofrendo, etc, etc, etc. E aí então passarem a se sentir inspirados em prever um reino justo e uma salvação para aquele tempo difícil. Então o termo apocalíptico na história é visto como sendo algo do Apocalipse, mas que não é a palavra de Cristo, tá? Que procede do livro, que fala de assuntos que estão ali também, mas que não tem a interpretação, o conhecimento, a revelação na face desse Deus. Por isso, literatura apocalíptica, que é um livro escrito por homens, para atender uma demanda de um povo que está oprimido e quer a resposta e quer a solução disso. Então, o apocalíptico passa exatamente a sugerir uma sociedade que religiosamente está ligada com os fatos do caos, com as circunstâncias da destruição, mas que acredita que tem a liberdade de ficar profetizando em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, até certas mudanças, acontecimentos renovadores para este mundo que Deus não falou. Então, como você pode perceber, é tão antigo essa corrente, né, irmãos? Né? Tão antigo, tão primitivo, mas tão presente nos nossos dias. E eu vou tratar alguns aspectos que nós estamos brigando, confrontando até o dia de hoje, para tirar das pessoas esses conceitos. Não que você seja proibido a falar apocalíptico, tá? Não é palavrão, fica tranquilo, nem você vai ser herege se você falar. Mas em compensação, historicamente, representa um movimento que ainda se mantém até os dias de hoje, que eu posso dizer aos amados irmãos, que consiste numa sociedade, num indivíduo religioso, que quer falar sobre esses temas da consumação, dos tempos difíceis, das razões do caos, da destruição, dos problemas da vida, dos homens, do que está acontecendo na modernidade, e com a Bíblia na mão. Ele não faz teologia responsável, ele faz terrorismo mental, porque ele passa a proferir, a declarar, a decretar, a prever coisas que a Bíblia não fala, tá? Não estão interpretadas e fundamentadas na face de Cristo, que é o tempo que nós estamos vivendo, mas foram extraídas, tiradas de alguém que com o seu próprio pensamento, ele defende uma das teses aqui que eu vou te falar, de que o justo não merece sofrer, e o mundo não merece ser condenado, por exemplo. Então ele acredita que o novo reino se estabelecerá, e que a salvação que eles também defendem é que o mundo vai encontrar uma saída e uma estratégia para renovar tudo isso que ele está sofrendo, ou passando. E a Bíblia não fala nada disso. E o Apocalipse de Jesus não prega sobre isso. Então, pastor Daniel, eu quero aos amados aqui já receitar aos queridos irmãos a primeira coisa, lá no texto de Marcos 1,15, tá? Pode abrir tua Bíblia. Então, a literatura do oprimido, conhecido como literatura apocalíptica, tem um caráter esotérico, uma forma puramente literária, de linguagem simbólica, e a sua autoria não tem nome, tá? Já o Apocalipse do Nosso Senhor, claro, o escritor é João, o autor é o Cristo ressurreto, e os evangelhos representam a iniciativa ou o início desse tema, tá? Que é muito diferente. Então, o que é Apocalipse é Cristo, apocalíptico é homem, tá? Os irmãos entenderam aqui? O Apocalipse sai da boca de Jesus.
O apocalíptico é crônico, tá? Para nós aqui hoje, é crônico, é banal, é estupidamente humano, carnal, físico, tá? Temporal, vamos se dizer assim, ok? O Apocalipse não, o livro, a revelação, sai de Cristo para nós. João, a igreja não interpreta, isso já está entregue para ser manuseado, usado por todos nós, e na medida que Deus conceder, interpretar com responsabilidade. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 15, a primeira coisa que o pastor quer tratar com você, pode ler o tema, a palavra aliás. Amém, então vamos falar sobre história então, que na verdade é mais ou menos aquilo que o pastor eu comecei a falar com vocês aqui, amém? Nós não temos uma igreja religiosa e muito mais um Deus religioso. Uma vez eu cheguei aqui de púlpito aqui e falei para vocês, irmãos, o evangelho é evangelho, cristianismo é cristianismo, tá? Que nem esse movimento é decorrente do Apocalipse, mas não é a revelação. É um povo que acreditou que poderia criar uma modalidade diferente daquela que está escrita, né, pelos profetas, tá? Porque era um tempo diferente do nosso, e acharam que podiam fazer isso, e na verdade quebraram a cara e deram uma herança maldita para a geração atual, porque esses demônios continuam trabalhando nas pessoas. Mas o evangelho é a história de Deus. O cristianismo é, na verdade, a narrativa das besteiras que fizeram com a fé, tá? É todo esse tempo que a gente pode contar e falar sobre isso, desde o catolicismo até o espiritismo, e religiões que foram surgindo em torno, exatamente, de cópias da Bíblia, tá? Então, o que é apocalíptico é isso aí. É o que sai da mente do homem, é uma modalidade puramente carnal, mas não é o evangelho, porque o evangelho o que é? A pura palavra de Deus, é o que sai da boca de Deus, não é o que sai da boca do pastor nem da igreja, tá? As epístolas que vão ali à frente do evangelho são ensinamentos decorrentes daquilo que Jesus pediu para ensinar. Todos estão canonizados por isso, porque estão harmonizados com aquilo que Cristo pregou. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a Bíblia não é uma literatura. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Não é uma questão de fé, é uma questão de fato. Fé é outra coisa. Eu creio, mas não vejo, tá? É mais ampla ainda. Você está vendo muita coisa desse livro se cumprir. Então não se trata de uma coisa que nós estamos aqui mandando você crer e você é obrigado a crer. Você está participando de tudo isso, e tudo isso você está testemunhando comigo também. Então a nossa fé não está construída na suposição, a nossa fé está construída nos fatos que Deus marcou dentro da história. E nós não seguimos a Cristo porque nós somos burros. Seguimos o Cristo porque Ele é um fato. Amém ou não? Então nós não somos uma modalidade religiosa. Quem fala do Apocalipse de Jesus não é uma modalidade do cristianismo, porque o Apocalipse é um assunto do Evangelho, não um assunto de João. É aí que está a questão, a distorção do movimento evangélico. O pastor prega o Apocalipse como se ele tivesse um perfil diferenciado. Deixa de ser ignorante, filho. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o tema da escatologia foi iniciada pelo meu Senhor, não foi tema de João. O Apocalipse não é pretérito, não é idealista, não é poético. Eu não sei se você se converteu, né? Então o evangelho ele é nada mais do que a célula, o núcleo dessa salvação que a Bíblia está te narrando aí.
O que nós podemos dizer do Evangelho hoje aqui para você? Que nada na Bíblia poderia ser interpretado de maneira tão profunda se esses 4 livros não estivessem aí. Então isso quer dizer que o Evangelho é a parte mais importante do cumprimento da história da salvação desse Deus. E tudo aquilo que não estiver ali alicerçado, alimentado, fundamentado nisso, é mentira, heresia. Então nós não temos esse direito, mas alguns aí acreditam que tem. Então a história que a Bíblia narra sugere uma história sobre o período inteiro, um grande momento de vista panorâmica do que Deus vem fazendo dentro da história humana, de maneira linear, reta. Isso é o Evangelho na Bíblia. A parte mais importante de tudo isso que Deus fez, realizou, desde o início em que Ele inspirou os profetas, até encarnar o seu Filho na primeira vinda, e até trazer o seu Filho na segunda vida em posição de glorificado para arrebatar aqueles que Ele conseguiu salvar. Uma história que não tem divisões, que não tem partes. O que Jesus disse em Marcos capítulo 1, versículo 15? A presença dele ali era o cumprimento da promessa de Deus. A encarnação é um cumprimento do Antigo Testamento, não é do Novo, não. O que ele veio fazer liga o que os profetas avisaram. E quando ele morre, quando ele ressurge, o que ele diz para quem está ali perante ele como discípulo e igreja? Que a segunda vinda dele agora seria o cumprimento de toda a Bíblia. Ele é o alfa, ele é o ômega, o início, o meio e o fim. A morte e a ressurreição e a vida de Cristo, o cumprimento, a encarnação e a consumação são 2 partes de uma mesma obra. E foi isso que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ligar o Deus de Israel com aquilo que ele veio fazer. E deixar claro para esses homens que ficam jurando esse Deus de morte e o acusando de ser um Deus assassino de crianças, que esse Deus que vocês o acusam de ser assassino é o Pai que deu o Filho para te salvar. É o Pai que te amou com a morte de um filho para te redimir. Então isso é a história do Evangelho. É para isso que o Evangelho está aí no meio da tua Bíblia. Para ser a verdade que você precisa conhecer do passado, do presente e do futuro. E se tem gente perdida hoje, não sabendo no que acreditar e para onde olhar, isso não é um problema de Deus e também não é um problema meu, filho. Porque você está assim porque você quer. Porque como eu disse para você, fatos são fatos. Nós não trabalhamos em cima da suposição. Agora, recente mesmo, a ONU declarou que Israel não tem ligação nenhuma com Jerusalém no que diz respeito a relíquias lá. Deu para trás, a Unesco certificou, se manteve nesse posicionamento de querer negar aos judeus a ligação histórica com Jerusalém. Por quê? Porque eles sabem que Israel é uma prova histórica, não só do Deus que aliançou Abraão, mas do Deus que trouxe
Jesus Cristo à tona nessa terra. Então, é uma afronta contra a palavra, a história narrada aí nesse livro. Eles têm um ódio tremendo do que está escrito aí, porque eles não podem construir uma sociedade bastarda, inútil, drogada, viciada, corrupta, vazia, manipulada, com gente alimentada e alicerçada pela revelação de Deus. A ONU não pode liderar, nem governar este mundo sossegada, porque lá em Apocalipse 13 ela já estava revelada antes de ser reconhecida institucionalmente, não só ela como Roma, não só ela como o catolicismo vaticano, geograficamente e politicamente todos eles estavam enquadrados naquilo que Jesus falou a João, muito antes deles existirem. Então a Bíblia é uma afronta para o sistema que quer liderar esse mundo, porque eles sabem de que a orientação que sai deste livro sagrado gera a panorâmica do Deus que ainda se mantém firme em levar até o final o que ele começou na cruz do Calvário. Aleluia, meu Senhor. E aquilo que ele realizou pela morte, ele vai voltar para cumprir até o final. Lê Lucas capítulo 21, verso 27 ao verso 28. Lucas 21, do verso 27 ao verso 28. Pode ler. Vamos lá, irmãos. Isso. Aí é que está a questão. Então o Apocalipse do meu Senhor te faz se sensibilizar pelo fato de que tudo que está acontecendo nesse mundo aqui é a prova de que ele está sendo dirigido para um ponto final com Deus. Mas o que é apocalíptico? O apocalíptico é diferente. No pensamento mundano e satânico deles, a indagação continua a mesma. Por que que tudo isso está acontecendo com o mundo? E se Deus existe, por que que ele não vem resolver tudo isso? E enquanto eles colocam em dúvida o que a Bíblia fala, a nível de orientação e perspectivas, eles misturam tudo isso com regras e falas sociais, prometendo estabilidade, prometendo mudança, prometendo transformações, que não é nada diferente daquilo que começou lá no judaísmo. São reformadores que jogam sobre si a responsabilidade de estabilizar e organizar o caos, a desordem. Eles se consideram semideuses diante das pessoas, e o que tem na cabeça deles, a fórmula da mudança de tudo que o mundo precisa agora. Então eles vêm falando sobre o tema, vêm falando sobre fatos que o Apocalipse trata, mas não são interpretados e não são orientados na face de Cristo, mas num pensamento besta, fútil, luxuoso, banal, materialista, corrupto, que a única coisa que na verdade quer é colocar a sociedade contra a Bíblia Sagrada e fortalecer ainda mais o liberalismo. Anunciar um mundo novo, um terceiro mundo, onde reine a paz, a segurança, onde reine a economia justa. E isso que vocês estão ouvindo aí está sendo pregado dentro da igreja. Eu não estou falando besteira nenhuma para você. Antigamente se ouvia falar dentro da faculdade. Hoje o púlpito lidera o pensamento social do Apocalipse, de que todas estas coisas que foram ditas por João vão ser superadas, e grande parte delas não vão acontecer, porque o super-herói fulano, o super-herói ciclano vai dar um jeito de intervir de que tudo isso aconteça. E talvez você lá no fundo aparentemente se diga: não, pastor, eu não caí nesse pensamento, não. Mas você tem certeza dentro do teu coração ainda, você não, talvez não acredite mas tão forte, que Deus vai levar até o final o que ele escreveu aí, certo?
Se você não tem certeza, nem crente você pode dizer que você é. Porque o apocalíptico, por mais que traga menções do Apocalipse, não são iguais. Tá? É isso que eu, na verdade, estou querendo propor para você pensar hoje aqui e refletir. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui, mas você tem uma forma diferente de saber qual vai ser o desfecho disso. É simples. Nós acreditamos que o mundo está acabando, mas você tem uma forma diferente de ver qual vai ser o desfecho. Tá? Daquilo que Jesus pregou. Grande parte do que ele pregou, talvez para você seja místico, mitológico, lunático, né? Astrônomo. Entendeu? Não real. Estamos esperando pela vinda de Cristo e Cristo não veio até agora. Deus abandonou, Deus largou, esqueceu do resto que ele tinha que cumprir. E agora nós temos que se virar aqui para saber o que vai ser de nós e dos nossos filhos. Parabéns para você, filho. Você se batizou e aceitou um Jesus morto como você. Porque a Bíblia não aceita que você fale de uma parte, mas de tudo. Ou você pega tudo, ou você não pega nada. Tá? Ou você pega tudo, ou você não pega nada. Lucas 4, 18 ao 21, Mateus 11, do 4 ao 5, Mateus 13, do verso 16 ao verso 17, o cumprimento e a consumação são partes de uma única obra. Aquilo que Cristo realizou na segunda, realizou na sua morte e na sua ressurreição, será levado à consumação pela sua vinda gloriosa, e você já leu esse texto aí agora. A história não para na morte. A história não para na subida dele, não para na dispensação do Espírito Santo, não para na instituição da igreja cristã em Atos 2. A história termina quando Deus julga essa terra, separa o joio e o trigo, traz para ele o que é dele e joga no fogo do inferno o que não é. Isso não cabe na minha cabeça, pastor. Então você está fazendo o que aqui, meu filho? Por isso que a igreja que Jesus fala não está cheia. Porque nós não fazemos alegorias com a palavra. Me conta aí a história desse Deus. Vamos contar seriamente ela para você. Desde o momento em que ele preparou, do momento em que ele manifestou, do momento em que ele subiu, até o momento em que ele vai voltar, e tudo isso com uma trajetória simples de fé, que tem que ser colocada na tua vida e praticada. Nós estamos indo para lá. A direção é única. O Evangelho nos leva ao encontro dele, no dia glorioso dele. Opa, gente, então vamos se preparar. Então vamos voltar os nossos olhares ali, aonde está a face de Cristo, e lá na face dele interpretarmos, conhecermos a verdade absoluta, porque vão tentar nos tirar disso, por teorias, por ideias, e até constrangimentos bem elaborados da Bíblia. A nossa luta aqui é essa. Temos o completo do que ele veio fazer, e tudo depende de você. Tudo depende do que você está disposto a ouvir, aprender e viver. Eu não tenho dito aos amados irmãos que nós já recebemos tanta gente aqui que não dá para contar, e não estão hoje aqui. O ciclo aqui dentro dessa igreja é constante, de mudança de pessoas e de ouvintes. As pessoas não estão mais suportando ouvir, sequer ainda permanecer nesse estado convicto de que a história vai se cumprir até o final, de que Deus não nos abandonou e não nos deixou órfãos, de que esse Jesus que veio, morreu e ressurgiu vai voltar. E por mais que alguns a tenham por tardia, Deus é poderoso para cumprir a sua obra até o final. Nós não estamos pregando o Apocalipse para dar otimismo para ninguém. Estamos pregando o Apocalipse porque é a verdade de Cristo. Nós estamos pregando o Apocalipse porque é parte do Evangelho.
O evangelho que me fala, creia em Jesus que Ele vai te dar condições de vida aqui, é o evangelho que me diz, creia que Ele também vai te dar a vida eterna. Sabe, irmãos, você tem o privilégio de estar numa igreja que prega, mas tem gente que não tem. E grande parte dos evangélicos tem por opinião de que a escatologia é uma visão ou um tema específico de uma modalidade dentro do cristianismo, de gente louca. Esses, por sinal, eram, né, que acreditavam exatamente que Daniel e os profetas messiânicos e apocalipse preveram exatamente um advento somente para Israel, e não foi só para Israel, foi para o mundo. Abre o texto da palavra de Deus em João capítulo 16, versículo 11. Falei para você da história. Um outro problema de distorção aqui. O conceito de que profeta é aquele que prevê, né, o conceito delirante de quem segue esse movimento apocalíptico, é que profeta verdadeiro é aquele que propõe a redenção final para este mundo, uma nova ordem, é aquilo que o pastor eu falei para vocês, porque está afirmado no conceito das duas épocas, tá? Esse é o conceito do delírio. Agora eu vou falar do que está na Bíblia, lê o texto. Vai. É isso mesmo. O conceito de duas épocas é o dualismo, para quem gosta de pesquisar aqui. E na corrente do pensamento daqueles que estavam lá, no movimento apocalíptico, é que o mundo ele estava dividido por duas épocas, ou seja, haveria-se um ciclo. E quando esse ciclo terminasse, o que começaria transformaria Israel. Isso não aconteceu. E o que se pregou para os judeus naquela época de martírio e perseguição para eles ficarem esperançosos, e não aconteceu. A única coisa que aconteceu para Israel foi a independência do Estado, mas o caos continua lá. Estão pregando hoje para o mundo de que escatologia verdadeira mesmo é aquela que prevê a transformação desse mundo. Tanto que eu já vi pastor dizendo que o reino de Cristo desceu aqui e se estabeleceu nesse sistema. Daí meu Senhor vai no texto de João 16, 11, diz, opa, o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, o sistema e ele já estão condenados. É um dos princípios ativos de convencimento do Espírito Santo na igreja, é dizer à igreja, não há esperança para esse mundo, nem para o sistema dele. A esperança continua sendo Jesus Cristo. Não tem duas épocas, é uma só. Não haverá um terceiro mundo, é um só. Lá em 2 Pedro 3,7, Pedro ainda vai mais longe. O cosmo e os homens que vivem dentro dele estão separados para o fogo e para a destruição. Você está vendo este céu, esta terra e os homens que estão aí, os ímpios, estão reservados para serem destruídos. Isso é evangelho. A esperança é Jesus, a porta é Cristo, o tempo é Ele, a graça de Deus é Ele. Não haverá outro mundo, outra chance, outra forma, é Ele ou a condenação. Então o apocalíptico diz o seguinte, é muito interessante esse tema, biochip, nanotecnologia, né? Globalismo, ordem mundial. Tem um monte de gente na internet interessado nesse assunto. Tanto que é verdade que eu cansei de receber telefonema de televisão e revista para buscar orientação comigo de certas coisas que eu já escrevi aqui e publiquei. Uma pergunta para mim se eles me convidaram para ir lá para falar. Porque eles querem pegar esse pessoal que não consegue olhar para Cristo e por intermédio dele interpretar e entender tudo isso. Querem pegar esses camaradas que não tem nada a ver com Jesus
mas gosta do assunto para transformar exatamente eles em mau testemunho. Tá? E ajudar ainda mais que a sociedade se estarreça, se perplexe, se afaste. Eu fico até entusiasmado quando alguém me pergunta alguma coisa sobre isso. Mas é começar a falar de Jesus e da salvação e da porta da esperança e da única alternativa que esses caras, eles querem ouvir falar sobre o CFR, eles querem ouvir falar sobre Caveira e Ossos, eles querem falar sobre as instituições multimilionárias, bilionárias que estão atrás dos projetos de manipulação global, entendeu? De mudança genética, isso que a gente prega para vocês aqui também como cumprimento. Eles ficam oriçados, aguçados, mas não tem por propósito usar tudo isso para fortalecer com Cristo uma aliança de remissão, de redenção, de transformação, de compromisso espiritual, de sair dessa terra, desse mundo, e não criar aquela visão da luta do bem e do mal. Uma hora o bem vence, dizem eles. Uma hora o bem vence, vai filho, continua indo no cinema, comendo pipoca com manteiga, que é uma delícia, é isso, continua indo lá, entendeu? Em Hollywood, enchendo a cabeça de informação, continua, vou fazer o quê? Nós estamos vivendo um momento onde essa corrente vai se transformar numa sociedade apocalíptica, tá? Que define aquela que tem interesse de falar sobre os assuntos que estão se cumprindo, mas não tem nenhuma envergadura e sequer compromisso de ir para Cristo, mas somente de encontrar uma resposta do porquê pessoas boas morrem e sofrem. Interessante isso, né? Mas abre o texto, Mateus 24, 34, interessante e cômico. Não passará desta geração. O Apocalipse de Jesus é uma expectativa aguda da consumação. O tempo não vai e volta de onde tudo começou. Ele sai e vai até o final. Não volta, não é retardado. É linear. Ele só vai para a consumação agora, não vai voltar mais para trás. Lê o texto. Quando ele fala isso, ele não fala de tempo, ele fala de quem foi amado por Deus. Não vai passar dessa geração de quem foi amado por Deus. Não vai ter outro mundo, gente. Aquela visão esotérica, aquela visão moderna, nova era, aquilo é uma agulhada no Evangelho, porque prevê que a era vai mudar, o ciclo vai mudar, mas biblicamente Jesus certifica, não vai mudar nada. Muda o cenário, mas o homem continua o mesmo. Muda o cenário, mas o mundo continua o mesmo. Muda os carros, as roupas, os costumes, os usos, tá? Mas o mundo é o mesmo. Não se engane, não se deixe levar. Quem já ouviu daquele tempo que começaram a querer fazer o levantamento da... Olha, Senhor, agora deu um branco da minha cabeça aqui. Da visão apocalíptica dos maias, que começou a surgir um monte de ideias e tal, porque os maias preveram o que está acontecendo. Daí o pastor Daniel, fui pesquisar, e a visão do que eles acreditavam não tinha nada a ver com a destruição do mundo. A visão consistia exatamente de que a cada alguns anos eles tinham que mudar o cenário, o enfeite, a estrutura, para dizer que aconteceu algo diferente. Mas a terra é o mesmo, o homem é o mesmo, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não tem duas épocas, parece que o mundo mudou, mas não mudou porcaria nenhuma. O homem pode até voar para a lua, pode até respirar debaixo d'água, sabe lá Deus o que a ciência vai fazer, e Deus vai permitir com que ela faça, mas o homem é o mesmo. E os problemas também serão. Então tem muita gente sendo carregada com isso, Renato.
E levada por essas coisas bem elaboradas que o pastor está tratando com vocês aqui, exatamente para tirar a sociedade desse foco, nós estamos sendo direcionados a um Deus que vai julgar, a um Deus que vai sentenciar, não porque Ele é maldoso, porque Ele deu um filho para salvar e você não creu. Te deu um filho para te salvar e você desprezou a oferta que Ele te deu. O tempo não volta para trás. A história é uma só e ela vai terminar. É isso que a Bíblia me fala. E se a Bíblia for a palavra de Deus, filho, ninguém vai conseguir travar essa batalha e vencê-la. Abre o texto da palavra do Senhor em Mateus 16, do verso 2 ao verso 4. Outro problema também, o determinismo. Pode ler o texto aí, Cenáculo. Amém, está ótimo, depois você lê o resto, não tem problema. Qual outro problema dessa visão apocalíptica? De que os tempos podem ser calculados. E Jesus diz, não. O tempo e a história fluem numa sucessão inevitável de acontecimentos que Ele quer que você veja. Só. Quem lembra daquele livro, Código da Bíblia? Que botaram aquilo dentro de um sistema no computador, e o computador começou exatamente por intermédio de cifras, por intermédio de códigos, saber que a Bíblia havia falado de acontecimentos que estavam ali escondidos, e só o computador poderia descobrir tudo isso. Quem lê esse livro aí? Quem ouviu já um dia falar? Código da Bíblia. Levanta a mão para me ver, filho. Você está com medo de ser assaltado? Amém. E eu vi crente chegando aqui para mim assim, dizendo assim, pastor Daniel, olha o que descobriram. E na hora, filho, código da Bíblia, Deus tem código. E outra, filho, deixa de ser retardado, Deus vai pôr o mistério dele, entendeu? É tão misterioso para ser decifrado, para ser descoberto por um computador. Se Deus é Deus, Deus não vai dar os segredos dele para nenhum computador descobrir. Mas botaram isso aí no meio do cristianismo, exatamente para deixar uma pitada de ideia que o futuro pode ser desvendado matematicamente, calculadamente. O Senhor diz, meu filho, não. A história, o futuro, tudo que está para acontecer, vem com acontecimentos. Você está vivendo, olha, é isso. E muita coisa que o Senhor fala aí, ainda não se cumpriu de maneira madura. Mas nada pode ser calculado. O Senhor diz, não, se sabe interpretar quando vai chover, quando o céu está escuro é a mesma coisa. Então você vai ter condições visuais, racionais, para saber que o mundo não tem mais jeito e está chegando no fim. Abre o texto, Marcos 13, versículo 32. Deus é soberano para marcar estes tempos, pelo que nem mesmo o Filho de Deus, o próprio Filho dele, sabe o dia ou a hora. Lê o texto. Amém. Quem que já viu aí na história a gente prevendo que Jesus ia voltar na sexta-feira 13? Na sexta-feira 13. Eu tive uma revelação que Jesus vai voltar hoje e mandou todo mundo ir lá para a igreja, aguardar, esperar, porque à meia-noite ele vai voltar. E ele não voltou e o galo cantou. Entendeu? Quantas vezes a gente não viu isso se repetir? Eu não acredito que esses camaradas fizeram isso por alucinação. Eles fizeram isso porque eles são agentes, tá? Infiltrados no cristianismo para o quê? Escandalizar.
perplexar, banalizar as coisas de Deus. É simples assim. Porque não é possível, está aí. Nem o Filho de Deus sabe qual vai ser o dia em que ele vai voltar. Só o Pai. Mas o computador descobriu, pastor. Eu coloquei lá, entendeu? No Windows 10, entendeu? E ele decifrou esse código também. Já falou a data. Ele descobriu a morte de Kennedy, quem matou Kennedy, descobriu quem matou não sei quem deitou com não sei quem. Dá para fazer uma novela, né? O teu Windows. Mas é uma novela, né, filho? Mas Deus é soberano. Bom, se Deus é soberano, então Ele não vai dar a ninguém a sua glória. A vinda de Cristo é súbita, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas quando Ele aparecer no céu, todos vão vê-lo. Mas só vai subir quem estiver preparado para Ele. Aleluia, meu santo Senhor Jesus. Então, se você, filhão, está preocupado em descobrir qual vai ser a outra desgraça que vai acontecer no mundo, se você já colocou lá em cima da tua casa milhares de antenas parabólicas, entendeu? Colocou lá uma antena enorme ligando a lua para saber qual vai ser o próximo cataclisma, entendeu? Qual vai ser o próximo tremor, o furacão, para sair no jornal e falar: minha gente, se prepara porque o Japão vai tremer de novo. Você está errado. Se Deus nos usa para falar de coisas que vão acontecer, Ele usa não para gerar expectativa de terror, mas para dizer para vocês o seguinte: Jesus está voltando e ponto final. Nós somos profetas dos últimos tempos, mas não para anunciar o terror e a desgraça, mas para interpretar que todos esses acontecimentos fortalecem de que Jesus está vivo e vai voltar. Nosso objetivo aqui é esse. Não é criar um fórum anti-nova ordem mundial. Não é criar uma instituição onde todas as pessoas estejam capacitadas e gabaritadas a impedir que os Estados Unidos, entendeu? E mais não sei quem, tá? Dominem o mundo, fora ordem mundial, fora biochip, porque nós somos naturalistas. Já tem até a academia que pode fazer pelado. Você não sabia? Pois é, filho, o mundo está de ponta cabeça. Deus me livre e guarde, porque eu não quero nem imaginar o que seria um trabalho de trapézio pelado. Mas nós somos naturalistas e não aceitamos que seja injetado em nós, entendeu? Um biochip como se nós fôssemos boi para ser marcado. Tem esse movimento na internet. E eles são crentes? São cristãos? Não. É um movimento apocalíptico. É um movimento que não está alicerçado na face de Cristo, mas que está interessado em falar desses assuntos e organizar tudo isso e dar estratégia de saída. Sabe lá Deus, o que mais eles vão construir? O que mais eles vão criar? O que mais eles vão liberar? Mas tudo isso para denegrir, entende? Tudo isso para perplexar, para dizer que nós somos, que pregamos o Apocalipse, Jesus, somos doentes. Eu não sou doente não, filho. Você pode ser, eu não sou. Eu prego isso. Eu aviso isso para fortalecer a tese da vida do meu Senhor, da ressurreição do meu Senhor, da legitimidade das suas palavras. As palavras dele estão aqui, vivas entre nós, para dizer que ele não errou, ele não falhou, ele vai cumprir até o final. Aleluia. Toma cuidado. Aproveitando que eu estou falando disso, irmão, toma cuidado. A represa esvazia, vai fazer um vídeo para falar que aquilo é nova ordem mundial. Entendeu? Da hemorroida é nova ordem mundial. Tudo é nova ordem mundial agora. Toma cuidado que você pode acabar virando nova ordem mundial. Entendeu? Vem estar lá na casa dele, é nova ordem mundial. É a Harp. Entendeu? Isso está acontecendo, não está, mas vai devagar, filho.
Entendeu? O banco te processa porque você não paga a nova ordem mundial. Chega promissório em casa, é a nova ordem mundial. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. Porque há explicações, mas tem que ser dosada. E quando for dita e falada, à luz da face de Cristo. Uma vez o irmão perguntou aqui para mim e falou assim: pastor, até onde nós temos que ir? Eu falei: ir. Deixa eu conjugar esse verbo. Meu amigo, Apocalipse 13 está ótimo. Apocalipse 17, 13, para falar só disso, está bom. Além disso, é especulação. Tem coisas que eu falo, mas não tenho certeza. Aquilo eu posso falar com certeza, porque Jesus tratou. Transmissão de imagem, códigos numéricos para a sociedade global. E o Senhor tratando de unificações políticas, está tudo ali na profecia. Fora isso, eu tenho cautela para falar, eu tenho preocupações para não gerar estupidez, irracionalidade, para não gerar emoção, para não gerar aquela impressão de que eu estou ligado, entendeu? Estou ligado, os caras estão me ouvindo aqui dentro de casa, eles estão me escutando aqui, tem sonda, tem, como é que fala esse negócio que escuta a voz? Grampo, o telefone está grampeado. Então nós estamos tudo, mas tudo monitorado, isso é fato. Se eles quisessem te pegar, já tinham pego, mas você não é tão bom assim para eles quererem ficar preocupado com você. Isso é o último da lista, fica tranquilo, filho, relaxa aí, vive um pouco, olha para Jesus e para a vinda dele e descansa aí. Eu me falo assim: mas pastor, será pastor, que quando a besta vier, nós ainda vamos estar aqui? Por enquanto a besta é você. Eu não posso te dizer, meu Jesus não falou isso. Ele disse lá o que vai acontecer. Eu creio que não, mas não tem resposta para isso. Mas relaxa, irmão, vai trabalhar na caixa, vai transformar um pouco essa alma, vai limpar um pouco esse coração aí. Para de pensar só no anticristo. O anticristo, a besta. Será que a besta vem? Será que a besta é loira? Será que o anticristo é mulato? Será que ele é o Obama? O que será que é o anticristo japonês? Será que naquele cara da China que sempre quer estourar, Coreia, né? Que sempre quer estourar o mundo, hein? Que será? Será que amanhã nós vamos acordar? Será que amanhã não vai ter um tsunami? Ai, meu Senhor. Mas o duro que nós temos que pregar, e de vez em quando esses retardados escutam a gente e fica pensando que nós somos do grupo deles, anti-fórum mundial, ordem mundial. Relaxa aí, irmão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que ele irá voltar. E quando disser, o que Paulo quis dizer com isso? Quando nós não sabemos, porque Jesus queria que você vivesse o advento da sua glória todo dia. Por isso que ele deixou secreto esse dia. Amém, Jesus? Amém. Abre o texto da palavra de Deus. Estou terminando o cenáculo. Texto de Romanos 3:23. Outro problema desse pensamento que está sendo apontado aqui é a questão pessimista, que Deus havia retirado a sua ajuda aos justos, e o problema do mal era um enigma do tempo, da época, pensavam eles. E a Bíblia diz: não, Deus não abandonou o justo, Deus não abandonou o homem, Deus não abandonou a sociedade. O Evangelho diz: não, Deus amou e morreu por ela. Mas o mal, o pecado, a corrupção não é um problema de época, não, é um problema da humanidade. Lê o texto. O pecado, a condenação e a morte veio para reinar em toda a totalidade dos homens. A corrupção é um problema da natureza, não é um problema de uma época. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, também diz que a depravação é hereditária e não há graus. Não há mais corrupto ou menos corrupto, todos são pecadores. Todos são corruptos segundo o pensamento cristão redentor, segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus.
A corrupção é hereditária, o mal já nasce no ser humano. E todos são incapazes de se libertar. Por isso Deus enviou um Salvador. E lá em Mateus 9, do versículo 12 ao versículo 13, meu Senhor diz: os sãos e os bons não precisam de médico, mas sim os pecadores. Eu vim para os pecadores e não para os justos. Então Deus não abandonou. Deus morreu para salvar isso. E o que o Evangelho diz? A única saída para a corrupção que nós estamos assistindo e não tem solução, a única saída é Cristo. Não há gestão para isso, tá? Não há ciência que recupere a corrupção. Você tem esperança? Eu não, por isso me tornei crente em Jesus. Mas talvez você seja um mascarado. Não vai dar um jeito, a Bíblia diz não, se der, então Jesus é mentiroso. Porque a vinda dele aqui na terra liga esse fato de que nós somos incapazes de nos libertar da maldade. Que a maldade é uma herança de Adão, que todos nós nos corrompemos como ele, e não há graus de corrupção, porque todos pecaram. Então qual é o pensamento apocalíptico? Então, se isso é verdade, isso é injusto. Porque eu conheço pessoas boas que estão sofrendo com a corrupção. Eu conheço pessoas boas que estão sendo vítimas de gente que não presta. Então Deus é injusto, pastor Daniel. Na tua cabeça, pode ser. Mas na amplitude do que o indivíduo é em toda a sua história, que você não tem poder para saber e conhecer as pessoas tão profundamente, para qualificá-las como boas, tá? Só Deus tem esse poder. Todos nós aqui merecemos ser condenados. Esse é o pensamento do Evangelho. Para isso o Filho de Deus se manifestou e se encarnou, para transformar a nossa vida, nos tirar da corrupção, do domínio do pecado e nos fazer uma obra agradável a Deus, para que vivemos nele agradavelmente. Esse poder de convencimento gera batismo, esse poder de convencimento gera comunidade, esse poder de convencimento gera confissão de fé, esse poder de convencimento de nós olharmos para a hereditariedade, para a história, para a nossa corrupção, nos liga com Cristo. Mas tem gente que diz: a sociedade está sangrando, morrendo, porque está desarmada, porque está sendo gerenciada por líderes corruptos, políticos que não prestam, blá, 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 blá. A gente escuta esse discurso todo dia, mas todos são corruptos. Seja passivo ou ativo, todos têm parte com o mal. Eu não sei até quando você vai se iludir com isso, mas você pode ter o que eu estou pregando hoje aqui: compromissos com um tema de fazer levantamentos de coisas que estão acontecendo, querer respostas para isso, mas não a que sai da boca de Cristo, porque a que sai da boca de Cristo diz que você também é corrupto e precisa dele para se libertar, e só ele pode fazer essa obra na tua vida. Romanos, melhor dizendo, João 8, do verso 44 ao verso 45. Esse textinho eu amo, de paixão, de amor, né? É o último problema aqui que o pastor vai apontar com os irmãos aqui, para ver se isso está na tua vida aí. A passividade ética, tá? Pode ler o texto aí, Senaco, bem alto. Amém? O que Jesus faz com isso, com aqueles que não criam nele? Direto. Que eles estavam mortos em si mesmos e no pecado deles porque não criam nele, certo? Então qual é o pensamento do Evangelho? Que a salvação só pode ser desfrutada pelo crente. Que Jesus é para o crente. A salvação é para o crente.
Mas o que diz a passividade ética? De que nós cremos num apocalipse sem juízo. Isso, dizem eles, nós cremos num apocalipse onde não há condenação, onde Deus não julga, porque o homem não merece ser condenado. Jesus diz: a salvação é um privilégio do crente, não do bom, mas de quem se converteu e creu nele. A salvação é um ato, como Efésios 2, verso 8 ao verso 10, é um dom de Deus, que vem por meio da fé, da crença em Jesus, para que o homem não se glorie, mas Deus seja glorificado nele quando ele crê em Jesus. A entrada da graça é a fé, diz Paulo em Romanos 5, do verso 1 ao verso 2. Demos entrada a esta graça pela confiança, pela certeza que nós temos em Jesus Cristo. Então, se nós formos resgatados, se nós formos livres dessa condenação, é porque nós chegamos à perspectiva da fé, ou seja, ao coração crente que Deus espera que todos tenhamos aqui no Filho dele. Porque a salvação não pode ser desfrutada por uma pessoa comum. A pessoa comum vai ser destruída e condenada por Deus, porque Deus entende que ela é pecadora, mesmo que ela faça coisas boas misturada com coisas ruins. Então qual é a briga? É que nós queremos religiosamente soar, aqui até tem um padre pregando sobre Apocalipse também, agora não sei o nome dele aí, um diocninho, não sei o nome dele, alguém sabe? Um Francisco alguma coisa aí. Padre adora ser chamado de Francisco. E tem um cara pregando sobre nova ordem mundial, misturado com Maria, misturado com Agostinho, misturado com Vaticano. Filho, é uma mistura desgraçada. Você olha, você não sabe de quem ele é mesmo, tá? O que é isso? É típico de uma sociedade apocalíptica. Nós estamos entendendo o que está acontecendo, realmente está acontecendo mesmo, o mundo está desaguando, está dando tudo errado, blá, 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 mas nós cremos num Deus amoroso que há de dar à humanidade uma válvula de escape, da qual ela seja recuperada de tudo que está sofrendo, porque não merece ser condenada. O Evangelho diz: não, ela já nasceu condenada. Agora, a única esperança é de que ela creia e eleja aquele a quem Deus constituiu Senhor, Salvador, Cristo e Juiz na vida dela, para que ela seja redimida, transformada a fim de ser livre da condenação. Se ela não viver esse processo fielmente, por mais que seja boa, por mais que seja ótima, vai ser condenada. Então a visão da consumação, ela serve para nós ali na frente de aviso. Jesus, vale a pena. Não deixe passar nada batido do que ele te ensina. Porque tudo isso praticado gera um bom fundamento para Deus não te destruir no final. Já o apocalíptico não. No último momento Deus vai dar uma chance. No último momento eu tenho certeza que o Pai do amor, que o Pai das luzes, ele vai dar uma solução. Porque o homem não merece ser condenado. Tem muita gente que congrega e pensa assim. Tem muito pensamento evangélico assim. Irmãos, vamos acordar. Eu não estou pregando isso para você à toa. Falei de coisas aqui, ponto por ponto, que eu todo culto me vejo como pregador aqui, batendo de frente para que isso não seja disseminado e introduzido aqui nessa igreja, tá? Muitas vezes nós somos taxados como pessoas duras, mas duras por quê? Porque nós não negociamos a fé, nós não vendemos a fé, nós não estamos dispostos a, como é que chama aquele negócio, liquidá-la, parcelar isso. É o princípio, é o meio, é o fim. Cristo, Senhor e Juiz, Alfa e o Ômega,
Este é o Cristo que nós recebemos aqui. Ele não nos deu a visão do Apocalipse para delirar. Ele nos deu a visão do Apocalipse para que nós possamos nos firmar no que Ele fez. Porque Ele não veio para matar, Ele veio para salvar. A morte é para aquele que não crê nele. A condenação é para aquele que não crê nele. Então, filho, então a ética, nós não temos ética. Quando a gente prega, nós não temos ética mesmo. Aqui o homem sem Cristo é condenado. Aqui ele é um ramo seco. Sem Jesus, ele é um ramo que Deus vai queimar no fogo. E infelizmente, você não aceitou Jesus olhando para esse futuro. Alguns que estão aqui não aceitaram a Cristo com esse propósito de ir para a direção que o Evangelho te manda. Você se perdeu no espaço das ideias. Talvez você esteja dentro de um labirinto de ideias. E Jesus precisa te tirar hoje disso. E não é porque você vem falando de nova ordem mundial, que você vem falando de anticristo, que você é crente, filho. Isso já não é um tema que precisa ser crente para falar. Está mais do que claro o que está acontecendo aí fora. Oh, eu estou falando de Apocalipse, ele é um pastor de Deus. Então se prepara, o Malafaia começou a falar de chip hoje. Mandaram aí para mim aí um áudio aí, com ele alertando todo mundo que, filho, o biochip já está sendo falado há mais de 20 anos. Ele está falando isso agora porque se ele não falar, o povo vai dizer para ele, e aí, como é que é a negócio? Mas é porque ele está falando que ele é homem de Deus. Muita gente vai falar sobre isso, filho. Para ser crente nesse tema, você tem que introduzir a face de Cristo em todos esses acontecimentos e razões, para elaborar exatamente o que no coração das pessoas? Uma fé que nos salva desse mundo, que nos tira daqui para ir para Ele e estar com Ele eternamente. Talvez você não se converteu assim. Tua conversão pode ser que ela esteja elaborada em algumas etapas ali. Você pegou algumas coisas ali, construiu uma noção de responsabilidade religiosa, e nós estamos aqui para desmascarar isso hoje. Gosto do pastor Daniel, porque ele fala do Apocalipse. Então hoje você não gostou de mim, porque eu não falo do Apocalipse fora do Evangelho. Talvez seja essa a minha diferença em você. Eu não trato sobre a visão do futuro sem falar da face do meu Senhor, da sua luz, da sua glória, do seu retorno, da obra final que Ele vem realizar. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, nós vamos orar por você.